Diga aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Etc., um podcast que traz para você a visão jurídica da notícia. Hoje nós vamos tratar de um assunto que está pipocando no noticiário: pirâmides financeiras. No final desse vídeo você vai saber como identificar uma pirâmide, como se precaver para não cair também nesse golpe, como desconfiar de um investimento que seja muito bom, muito chamativo, e aprender a dar essa freada na ganância e ser o mais cauteloso possível para não cair nesse golpe. Hoje nós vamos trazer um convidado especial, o Danilo César, para falar com vocês sobre esse tema. Mas antes de chamar nosso convidado para a conversa, eu vou chamar a nossa vinheta para dar um tempinho para você dar aquele like, deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar sua notificação para não perder nada dos próximos conteúdos do canal. Sobe isso aí. Eu sou o Bruno Damasceno, estou aqui mais uma vez dividindo a bancada desse programa com meu amigo Max Bandeira. E aí, Max, dá um alô pro pessoal. Boa noite, Brunão. Boa noite, Danilo. Vamos lá. Danilo, hoje o nosso convidado é o Danilo César. Eu vou pedir para ele se apresentar para vocês verem as credenciais dele para tratar hoje com a gente desse assunto. Oi, Bruno. Oi, Max. Eu sou formado em administração, tenho um MBA em marketing, controladoria e finanças. Atuo no mercado financeiro há mais de 16 anos, tendo passado por diversas áreas. Hoje atuo com coordenação de riscos de investimentos, dou aula de finanças, faço alguns trabalhos de consultoria e escrevo. Tenho um livro na Amazon que chama Investindo Sem Frescura, que trata de toda a jornada do investidor, desde o começo ali, tratando questões de orçamento, passando ali pelos tipos de investimento, renda fixa, renda variável, falando de tributação, até conceitos de psicologia financeira, justamente para evitar ciladas desse tipo que a gente vai tratar aqui hoje. Só para contextualizar nossos ouvintes, nossos espectadores, vocês devem ter visto na mídia nos últimos dias, saiu até no Fantástico esse domingo, reportagens sobre pirâmides financeiras. Então a gente teve recentemente Faraó dos Bitcoins, a gente teve Bryce Company, a gente teve agora a Xland, né, os jogadores do Palmeiras, que vocês viram, que sofreram mais um golpe milionário. Mas, para quem é um pouco mais antigo, como a gente, mas não é tão antigo assim, lembra de alguns outros golpes famosos, que ficaram famosos, da Telex Free, que dizia que era marketing multinível, não era pirâmide, porque prometia um serviço de voz por IP, como se fosse um concorrente do Skype. Existia o Bebom, vocês lembram do Bebom? Que era aquele rastreador de veículo, que também funcionava como pirâmide. E, para mim, o mais pitoresco de todos, o Avestruz Master, em que o pessoal comercializava títulos sobre avestruzes, aves mesmo. O tempo passa, a gente vê o mesmo esquema, o mesmo tipo de golpe, só mudando de roupagem, né? E agora, chegando nos criptoativos. Então, eu vou começar pedindo para o nosso convidado, explica para a gente o que é uma pirâmide. Beleza, Bruno. Engraçado, você falou de um monte de casos aí de pirâmide aqui no Brasil. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe assistia aquela novela O Rei do Gado, né? E teve um caso muito famoso de uma pirâmide financeira na época, que foi a Fazenda Boi Gordo Reunidas, que prometia ali que qualquer um podia um investidor de gado no Brasil, né? Qualquer um podia ganhar dinheiro aproveitando desse mercado, e no fundo era uma grande pirâmide. E aí, se você me permitir, né, dar um passo atrás, as pirâmides parecem gostar bastante do Brasil, né? Toda hora surge uma pirâmide diferente por aqui, mas esse negócio não surgiu aqui. Esse negócio surgiu lá na década de 1910, mais ou menos, com um imigrante italiano nos Estados Unidos, né? Inclusive lá fora, o que a gente chama de pirâmide aqui é mais conhecido por esquema Ponzi, justamente por conta do indivíduo que montou esse negócio, chamado Charles Ponzi. Então, ele imigrou para os Estados Unidos e começou a oferecer empréstimos e ele pagava uma taxa ali de 100%, mais ou menos, para os empréstimos a cada 90 dias, e as pessoas adoravam isso. Em paralelo, ele descobriu que os selos, né, aqueles selos postais, né, hoje a gente não usa mais carta, mas no passado era muito comum, valiam muito dinheiro. Então, ele comprava os selos no exterior e trazia para os Estados Unidos e ganhava dinheiro em cima disso. E aí ele foi trazendo novos investidores, só que quando foram avaliar de fato o sucesso dele, descobriram que, na verdade, eram os investidores novos que pagavam para os investidores antigos, né, como funciona toda a pirâmide. Então é assim que a pirâmide funciona, né? Geralmente
tem algum produto atrelado ali, que é o que o investidor vende como investimento. Na maior parte das vezes, esse produto ele não é fácil de ser explicado, né? Ele tem algum grau de dificuldade ali de compreensão, e os investidores topam entrar nesse negócio com a promessa de que o investidor final ali, né, o cara que monta a pirâmide, vai investir no mercado e gerar retornos para eles, e a cada investidor novo que entra, esse dinheiro vai alimentando aí os investidores antigos, e para que o negócio dê certo, a roda precisa sempre continuar girando, né? No momento em que é descoberta ali a fraude, que começa a ter desconfiança e pedidos de saque, o processo é interrompido e é o momento que a pirâmide vai à bancarrota, geralmente. Mas uma dúvida que eu sempre tive, a gente viu, enfim, circularam vários memes na internet sobre esse caso dos jogadores do Palmeiras, a gente viu o Gustavo Scarpa falando que ele sempre considerou as pessoas que caíram nesses golpes como pessoas estúpidas, e ele não acreditava, ele não se conformava que ele mesmo caiu no golpe. Como que a gente explica isso? Por que assim, mesmo sabendo de todos esses históricos que vêm, como você falou, lá atrás do Ponzi, por que as pessoas continuam caindo nisso? É ganância da parte delas? Como é que você explica isso? Tem vários fatores, né? Sem dúvida, no Brasil, a educação financeira é um fator que pesa muito, né? A gente tem um nível de educação financeira da população em geral muito baixo, mas a gente também tem aspectos comportamentais, sendo a ganância o maior deles, né? E aí tem uma coisa que o gringo chama de FOMO, né? Que seria Fear of Missing Out, ou medo de ficar de fora. Então, a gente começa cético, né? Quando vem uma proposta de ganhos extraordinários desse tipo. A pessoa que tem uma consciência maior, ela fica cética por um momento, mas de repente ela começa a ver os amigos ganhando dinheiro, falando daquilo o tempo todo, e parece que todo mundo está entrando na festa, todo mundo está ganhando dinheiro, e só a pessoa está de fora, só o indivíduo está de fora. Isso começa a incomodar, né, e isso tende a influenciar o indivíduo para ele entrar nesse processo, né? Justamente por um processo de ganância, de inveja, de olhar para o lado e ver que está todo mundo ganhando dinheiro, menos ele. E isso também exerce uma influência muito grande. E, por último, tem um fator econômico também, que isso tem pesado aí nos últimos anos. A gente teve no mundo todo taxas de juros muito baixas, né? No Brasil, inclusive, aí, na época da pandemia, a gente chegou aí a ter a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, ali em torno de 2%. E aí, quando a gente tem taxas de juros tão baixas, as pessoas são estimuladas a procurar investimentos mais arriscados para investir o seu dinheiro. Então, esses três fatores aí, eu diria, são os que mais pesam aí para que as pirâmides tenham esse sucesso. Perfeito, realmente. Eu trabalhei no juizado aí na Bahia, no juizado do Tribunal de Justiça, e na época tinham as ações judiciais da Bebom. Muita gente entrou na justiça, porque é a primeira coisa, vou tentar recuperar meu dinheiro. E aí, nessa linha do comportamento, eu fiquei pensando, sempre o pessoal entrava na justiça apenas contra a empresa, e tentava bloquear bens da empresa e tal. E aí eu perguntei uma vez para algumas pessoas que estavam nessa ação judicial, eu perguntei, mas vem cá, por que vocês não entram também contra a pessoa que colocou vocês no esquema, né? Quem te indicou? Quem te prometeu os retornos extraordinários? E aí o pessoal dizia, mas foi meu amigo, foi meu tio, foi a minha prima. Essa proximidade também, você acha que influencia na questão? Sem dúvida, né? Assim, o mais interessante da pirâmide, que deixa a gente perplexo, geralmente, é que quando a proposta chega até você e que envolve geralmente ganhos extraordinários, baseado em algum produto que é difícil de explicar, o nosso cérebro de cara ele monta uma defesa. Ele diz, não, isso não faz sentido nenhum, tá com cara de golpe, tem cheiro de golpe, né? Então a gente primeiro se defende. Mas quando a gente vê pessoas próximas de nós ali mostrando, olha, eu ganhei dinheiro, pô, tá dando super certo, botei pouca grana, tá rendendo muito. Isso influencia muito a gente, né? Porque o ser humano é um ser gregário, né? A gente convive em sociedade e a gente trabalha, estuda e faz o máximo para se desenvolver, não só para nós, né? A gente quer mostrar para a sociedade, mostrar para nossa família que a gente está se dando bem, que a gente é inteligente. Tem um momento aí da pirâmide, que é o momento do convencimento, geralmente, que você começa a se perguntar se você é o estúpido, né? Poxa, será que sou eu que sou louco? Que todo mundo é inteligente e eu não estou vendo essa oportunidade maravilhosa? E aí é a hora que sua defesa, a sua análise racional começa a falhar, né? E a gente tem visto agora que as pirâmides elas estão muito focadas em criptomoedas, né? Então, assim, a gente teve o faraó dos bitcoins aí que o Bruno falou, e agora tem esse esquema que, enfim, começou a ser desbaratado nas últimas semanas.
Mas a gente também tem visto que os bitcoins e as criptomoedas de forma geral, eles não são ativos sobre os quais não se recomenda investir, né? Então, você tem até grandes fundos de investimentos brasileiros e estrangeiros, hedge funds, que investem e têm na carteira criptomoedas. Então, acho que é bom até para a nossa audiência, que não é formada sempre por pessoas que estão no dia a dia dos investimentos, até explicar assim, o que são as criptomoedas, faz sentido investir em criptomoedas, em quais situações e com qual tipo de diversificação. Criptomoeda é sempre golpe? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é entender o que é um investimento, né? Então, o que é investir no fim do dia? É abrir mão de consumir alguma coisa hoje, né? Na esperança de ter mais grana amanhã, né? Colocar em alguma coisa que possa produzir mais dinheiro, mais consumo, vamos dizer assim, numa data futura. E aí, quando a gente fala de investimento, a gente precisa sempre lembrar de risco. Então, investimento e risco, né? Eles andam lado a lado. Quanto maior a possibilidade de você ganhar muito dinheiro, ter um rendimento elevado, maior o risco que está implícito aí nesse negócio. E a recíproca é verdadeira. Quanto menos risco tiver, menos grana eu vou ganhar possivelmente. Então, toda vez que eu entro num ativo, né, com a expectativa de ganhar muito dinheiro, eu tenho que estar preparado para perder muito dinheiro também. Porque o risco funciona para os dois lados da moeda. Dito isso, as criptomoedas, elas são um produto muito interessante para os piramideiros, né, para as pessoas que montam esse tipo de esquema. Por quê? Porque são um produto genuinamente complexo, né? Então, um produto ali que envolve muita tecnologia, que a massa da população não entende como aquilo é gerado, não entende os sistemas operacionais que estão ali por trás, né? Não entende como isso se relaciona com o dinheiro físico, né? Como que isso é produzido, como que isso é minerado, né? Usando o jargão aqui do setor. Então, isso facilita muito para o formulador da pirâmide, né? Porque ele monta um produto ali que ele vai dizer, olha, estou investindo em criptomoeda, esse troço está rendendo muito aqui, muita gente está milionária, e isso, por si só, ativa o interesse das pessoas. Mas é preciso separar investir no ativo Bitcoin, por exemplo, né, que é o mais famoso deles, de investir numa pirâmide. Então, qualquer pessoa pode entrar numa corretora ou comprar diretamente de outra pessoa um Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda. A pirâmide é diferente, né? Na pirâmide eu tenho um intermediário financeiro, ou seja, eu tenho alguém que pede o meu dinheiro para aplicar nessa criptomoeda por mim. Então, ao invés de comprar o Bitcoin diretamente, eu vou ceder o meu dinheiro para alguém que supostamente tem uma habilidade nesse mercado, que se predispõe a comprar esse ativo para mim, fazer ele render e devolver os lucros para mim. Então, essa é a diferença aí do processo. Muito bom saber isso, né? Que existem investimentos legítimos em criptoativos, que você tem que ficar atento simplesmente para não cair num golpe, né? Não quer dizer que todo criptoativo é golpe. E a gente está vivendo no Brasil um período em que a gente está no que a gente chama de vacatio legis, né? A gente está esperando a entrada em vigor de uma nova lei que vai regular, estão chamando aí de lei das criptomoedas, que vai entrar em vigor no meio do ano, e você está naquele período que a lei já está aprovada, é a lei 14.478 do ano passado, mas ela vai entrar em vigor no meio desse ano. E, na verdade, para o pessoal saber, já ficar informado, essa lei ela não veio para regular os criptoativos em si, né? Veio para regular as chamadas exchanges, né? Que são as corretoras. Então, a gente está vendo aí a gente caminhar nesse sentido de regulamentação. Você acha que esse é o caminho, realmente regular, tentar tratar de uma forma mais transparente isso, para afastar desse medo que as pessoas, eu acho que hoje em dia passaram até de ouvir a palavra cripto e já ficar com medo do investimento? Deixa eu só voltar, Bruno, um pouco aqui no conceito, né, só para explicar o que é uma criptomoeda, né? Uma criptomoeda é um ativo digital que é negociado pela internet, não precisa de intermediário financeiro, então não depende de governo, não depende de banco. Eu posso vender para o Max, posso vender para você para mim de volta. Então é um ativo que é muito flexível, não tem horário de negociação, então a gente pode negociar isso aí agora, nesse momento, domingo de noite, segunda de madrugada, não tem horário. E esses ativos, né, eles são fundados ali basicamente em criptografia, né, e são registrados em um tipo de sistema, em um tipo de banco de dados chamado blockchain. Veja que é um ativo extremamente complexo, que facilita demais a vida do cara que monta a pirâmide, porque
Na hora que ele começar a explicar tudo isso que eu acabei de explicar para um potencial investidor, provavelmente o indivíduo vai dizer, não precisa mais não, já está bom demais, já entendi, bota o dinheiro aí, eu quero é ganhar dinheiro com isso, né? E por conta disso, por serem ativos mais novos, serem ativos complexos, ativos que são negociados o tempo inteiro, né? Eles são muito voláteis, né? Então, olha, o Bitcoin há 2 anos atrás estava $65.000, agora está 17. Então, o troço sobe e desce numa velocidade muito grande, né? Então, é importante entender isso também quando a gente fala de criptomoedas. Respondendo a sua pergunta aí sobre a lei dos criptoativos aqui no Brasil, eu entendo que foi muito positivo, né? É um caminho começar aí por regular as exchanges, né? Só explicando para o público geral, exchange é como se fosse uma corretora, né? Onde você pode comprar os ativos e deixar eles guardados lá diretamente nessa corretora. Então, elas funcionam como intermediários financeiros. Apesar da lei só regular as exchanges, não regular os criptoativos, eu vejo como positivo, primeiro, regular os criptoativos por todas essas características que eu mencionei, de serem digitais, de serem negociados no mundo inteiro, de serem formulados, gerados no mundo inteiro. É muito difícil regular ainda esses ativos diretamente, né? Por conta de toda essa descentralização, isso torna muito difícil para o regulador olhar o ativo diretamente. Agora, no momento em que ele regula as exchanges, práticas como pirâmides financeiras se tornam muito mais difíceis. Por quê? Porque todo mundo que quiser ser um intermediário financeiro para negociar criptoativo vai precisar do aval do regulador, né? Que no Brasil esse papel vai ser muito mais protagonizado pelo Banco Central, vai estar sujeito à fiscalização e uma série de outras regras. A lei tem defeitos? Sem dúvida. A segregação, a falta de segregação entre o patrimônio da exchange e o patrimônio do investidor, para mim é a maior delas. Mas é um começo, né? Essa lei permite que haja um diálogo no mercado e que aprimoramentos sejam feitos, como vocês sabem melhor que eu, aí é comum que aconteça com todas as leis, né? E agora, aproveitando aí do seu chapéu de planejador financeiro e voltando um pouco também para essa história que você contou do Bitcoin, como é que se minera Bitcoin, algumas pessoas que falam sobre esse assunto comparam o Bitcoin a ouro, irídio, etc., porque dizem que é um ativo que vai acabar, que as pessoas não vão mais conseguir minerar, e por isso defendem o investimento em Bitcoin, especialmente nesse último momento que os bancos centrais viveram aí durante a década passada de afrouxamento quantitativo, o pessoal chama de quantitative easing, etc. Eles falaram, olha, o Bitcoin é o último refúgio contra essa impressão de moeda no mundo inteiro, contra o Fed, que aumenta o balanço dele a cada momento. Um discurso que a gente ficou bastante acostumado, né? E isso inflou bastante o preço do Bitcoin, sobretudo enquanto os juros permaneceram baixos. Enquanto planejador financeiro, o que eu ia te perguntar, é óbvio que não se faz recomendações genéricas, você já recomendou aos seus clientes comprarem Bitcoin, pelo menos uma parte da carteira deles? Recomenda que eles comprem, que eles diversifiquem com essa moeda? Ter Bitcoin em casa é diferente de ter dólar, porque o dólar o cara pode imprimir e o Bitcoin o cara não pode imprimir, é mais parecido com ter ouro. Como é que um planejador financeiro encara esse ativo quando ele vai analisar a situação financeira de um cliente? De fato, o Bitcoin ele tem essa característica de ser finito, né? O Satoshi Nakamoto lá, quando criou essa tecnologia, que ninguém sabe, né, quem é o Satoshi Nakamoto até hoje, né? Se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas. Mas quando ele criou esse ativo, ele criou uma quantidade limitada, né? Então, à medida que as operações vão sendo realizadas, os mineradores, o que é que eles fazem, na verdade? Eles validam as transações, né? Eles decifram as criptografias relacionadas às transações e validam essas transações, e isso vai gerando novos bitcoins aí, grosso modo falando é isso. Só que essa quantidade, né, que vai sendo gerada, ela vai sendo reduzida ao longo do tempo, porque tem uma quantidade finita de bitcoins, se eu não me engano são 21 milhões de unidades, mas de fato tem essa característica de ser finita. Falando do planejamento especificamente financeiro, o que é que acontece? Quando a gente fala de planejamento financeiro, o primeiro passo é entender o momento de vida de cada investidor, quais são as necessidades dele, entender quais são os sonhos daquele investidor, quais são os projetos que eles estão envolvidos. Então, tem toda uma parte ali, digamos, mais tangível, mas além dessa parte tangível, que vai mostrar muito ali da capacidade do investidor financeira, principalmente, a gente precisa olhar para questões psicológicas também. Qual que é o perfil de risco desse investidor? Ele consegue suportar riscos ou não? Ele é mais arrojado, ele é mais conservador?
E esse tipo de ativo mais arriscado, ele vai servir bem ao investidor do tipo arrojado. Mas, para investir em ativos arriscados, a gente precisa sempre pensar em termos de diversificação. Por quê? O Bitcoin, como outras criptomoedas, como o Ether, como outras criptos, eles são ativos extremamente arriscados, são ativos novos que, inclusive, podem virar zero, né? Podem perder todo o seu valor. Então, a recomendação sempre é diversificar, né? Ter sempre ali investimentos mais conservadores para objetivos de prazos menores, né? Ter investimentos que geram renda ali para objetivos de prazos maiores, ativos mais arriscados, como ações, para prazos maiores, e um percentual muito baixo da carteira ali, sei lá, dependendo de 1 a 5% ali, variando entre 1 a 5%, dependendo de quanto o investidor tem, para dividir nessas apostas, digamos, mais arriscadas. Por quê? Criptomoedas, como são muito arriscadas, pode ser que você coloque 1% da sua carteira naquilo e que isso vire pó, né? Que desvalorize ali, você perca o seu dinheiro. Mas pode ser também que aquilo tenha um resultado astronômico, que renda muito. Então, a assimetria, como a gente fala, né, a possibilidade de ganho é tão grande que mesmo um percentual tão baixo da sua carteira pode gerar um rendimento gigantesco ao longo do tempo. Então, você não precisa colocar muita grana nisso, o ideal é que sempre coloque pouca grana e diversifique o máximo possível. Danilo, eu queria, não sei se você vai saber também, porque você não está no meio dos piramideiros aí, né? Mas como exatamente o que eles fazem? Eles precisam explicar para o investidor como vai funcionar o investimento, o suposto investimento. E aí a gente vê dessas últimas empresas que foram denunciadas, elas estão justificando da seguinte forma: a quebra, enfim, ou a impossibilidade de manter os rendimentos que elas prometeram. Elas dizem, a gente investia por meio de uma corretora estrangeira, X ou Y, e essa corretora lá fora quebrou. O que eles dizem quando eles tentam aplicar enfim, captar essa pessoa para esse esquema? Eles fazem como? Eles dizem, a gente vai investir seu dinheiro lá fora em Bitcoin. Qual que é o discurso para o pessoal ficar atento aí caso venha a receber um discurso desse? Geralmente, a pirâmide, ela associa o negócio a algum produto da moda. É muito comum, né? Então, as criptomoedas são um bom exemplo porque tiveram aí em evidência nos últimos anos, com rendimentos muito elevados. Outra coisa comum na estratégia dos formadores das pirâmides é prometer ganhos certos, né? Então, no caso aí da Xland aí, que envolvendo o Scarpa, por exemplo, eles prometiam ganhos de 5% ao mês, né? E, finalmente, eles costumam atrelar garantias. Então, se eu me lembro bem aqui, esse caso aí da Xland, eles prometiam ganhos de 5% e diziam que os recursos eram garantidos em alexandrita, que é uma pedra preciosa aí, que tem um valor muito elevado. Então, é mais ou menos esse estratagema que eles utilizam para poder atrair os investidores. E aí, o que o investidor precisa ficar atento é justamente em relação ao ganho fácil, né? Como eu disse, né, o ativo, o Bitcoin, por exemplo, dá para ganhar muita grana com isso, dá. O rendimento do próprio Bitcoin ao longo do tempo é astronômico, embora ele oscile bastante, aí tem momentos que caia demais, outros que sobem muito, mas ao longo do tempo ele rendeu bastante. Mas uma coisa é investir no próprio ativo, outra coisa é alguém prometer que vai comprar Bitcoin para você, um ativo que oscila bastante, e dizer, olha, eu vou lhe pagar 5% ao mês, faça chuva, faça sol, caia o Bitcoin, suba o Bitcoin, eu garanto que vou lhe pagar 5% ao mês. Se você compõe esses 5% ao mês, eu fiz uma conta aqui rapidamente, você tem aí mais ou menos 180% de rendimento no ano. Puxa, o Scarpa botou 5 milhões nesse negócio. Em um ano, ele ia tirar 9 milhões. Então, você precisa duvidar de um negócio desse. É mais ou menos esse tipo de proposta aí, mágica, né, que os caras que fazem a pirâmide utilizam para atrair os potenciais investidores. Você visualiza alguma coisa que está surgindo, assim, que pode ser um novo objeto da pirâmide, ou você ainda acha que o pessoal vai estar insistindo aí nas criptomoedas, ou tem um novo ativo, assim, sei lá, NFT de clube de futebol, essas coisas que você vê surgindo aí, você acha que tem alguma coisa nova, ou o caminho vai ser ainda explorar mais essas criptomoedas? Ali no bojo do sucesso das criptomoedas, ali que surgiram todas essas pirâmides financeiras que você mencionou, a gente teve um sucesso muito grande de outro criptoativo, que é o NFT, né, o Non-Fungible Token, né?
que é um ativo basicamente que permite você autenticar direitos autorais de coisas do mundo físico ou do mundo virtual via criptoativo. Então, é como se fosse um certificado dizendo, olha, esse quadro é meu, ou essa obra na internet é minha. Isso começou a ser vendido aí por valores astronômicos. Aí eu lembro que tinha um NFT que era de foto de um monte de macaco aí, virtual, os macaquinhos com fone de ouvido aí, descolados, coloridos. Isso era vendido por milhões de dólares. Então, a gente teve um frisson em relação aos NFTs ali por um tempo. Depois a gente teve uma queda aí desse mercado, então isso hoje amenizou um pouco mais. Agora, um movimento que eu vejo hoje aqui no Brasil, principalmente que está ganhando muita relevância, são as apostas esportivas, né? Tem bet de tudo que é jeito agora, né? Então, até então, isso não era tão falado assim, não era tão famoso, né? Não era essa febre toda. Mas depois do advento do Pix, que tornou muito fácil aí as movimentações de dinheiro no Brasil, a gente tem visto aí o surgimento de diversas empresas oferecendo aí ganhos substanciais aí com apostas esportivas, né? Até já teve confusão aí dizendo que a segunda divisão do ano passado aí foi comprada, alguns lances e tudo mais. Então, isso começa a preocupar e pode ser objeto aí de eventuais malandros aí, né? Interessante. Tem até vídeo no canal sobre o esquema de apostas e também explicando toda a legislação e o regime jurídico das apostas no Brasil. O vídeo super Legal. interessante, é um dos mais assistidos no nosso canal. Danilo, queria aproveitar essa conversa sobre NFTs, etc., para perguntar para você sobre as possibilidades que você vê assim no futuro, especialmente nesse ambiente de blockchain, de criptomoedas. Para o direito, interessa muito o conceito de smart contracts e também de identidade digital, mas não essa identidade digital que a gente carrega no celular, uma identidade digital super protegida, baseada em blockchain também, que a União Europeia começou, inclusive, a regulamentar recentemente. Essas seriam duas aplicações para o futuro da tecnologia de blockchain, que é uma tecnologia que está por trás também das criptomoedas. Como é que você vê, primeiro, essas duas espécies aí de aplicação e também o que é que você vê no futuro para a utilização do blockchain? O próprio Pix também utiliza blockchain, né? Depois do sucesso do Bitcoin, a gente viu diversos projetos de criptoativos, de criptomoedas. A tendência é que muitas delas morram no caminho, né, naturalmente pela concorrência. Hoje, com o custo do dinheiro subindo no mundo todo, esses projetos que são, na maioria das vezes, caros, tendem a ficar para trás, tendem a perder força, né? A gente não sabe qual vai ser a criptomoeda vencedora, né? O Bitcoin largou na frente, é a mais utilizada, tem grande chance de dominar o mercado, mas a gente não sabe qual será a vencedora. Mas uma coisa é certa, né? O sistema operacional aí, o banco de dados onde essas movimentações são registradas, que é o blockchain, ele com certeza é uma tecnologia que veio para ficar, né? Todo mundo, os especialistas do mundo todo têm a certeza de que o blockchain veio para ficar porque ele permite aí diversos usos. Até por conta disso, a segunda principal moeda é o Ether, né? Que utiliza ali o banco de dados da Ethereum, né? E o grande atrativo desse banco de dados do Ethereum é que ele permite justamente os smart, a grande vantagem é que ele trabalha muito bem essa questão dos smart contracts. Ele tem crescido bastante porque é muito mais versátil que o Bitcoin. Eu vejo o blockchain sendo utilizado para tudo, Max, de contratos jurídicos, no ramo imobiliário ali, para aquisição de imóveis, registro de patentes. A gente vê diversas iniciativas, inclusive de moedas digitais de bancos centrais. Então, o Banco Central aqui do Brasil divulgou que já começou a fazer estudos aí para o lançamento do real digital. Então, o blockchain, sem dúvida, é uma tecnologia fantástica que deve ser utilizada cada vez mais aí nos próximos anos. Como conversa boa passa rápido, a gente está chegando perto do nosso intervalo, mas eu queria, Danilo, se você pudesse dizer assim, 3 sinais de alerta, o que é que você tem que ver para não cair numa pirâmide? Bom, primeira coisa, não tem retorno sem risco, tá? Então, alguém lhe ofereceu retorno certo, contínuo, sem possibilidade de perder dinheiro, sai correndo. Tem problema aí, não existe. Não funciona desse jeito.
e o indício é muito grande de ter fraude. Segunda coisa, nunca invista em algo que você não entende, né? Poxa, Danilo, mas as criptomoedas são difíceis de entender. Poxa, mas entenda o básico, né? Leia a respeito, entenda o básico, procure ter um pouco de conforto no que você está fazendo. Se você não consegue entender absolutamente nada, se você não sabe se carne de avestruz é vendida ou não, se tem mercado para isso ou não, quanto é o preço disso ou não, sai fora. Então, nunca invista em algo que você não entende nada. E a terceira coisa é suspeite sempre de ganhos muito rápidos, né? O mercado ele é muito arbitrado, tem muita gente inteligente operando no mercado. Então é muito difícil um negócio que tem um ganho absurdo se perpetuar por muito tempo, porque se o ganho é muito alto, vai atrair muita gente para aquele mercado e a concorrência vai fazer com que o ganho diminua. Então agora com essas 3 dicas a gente vai chamar a nossa vinheta para dar entrada no nosso segundo bloco. Fica aí. Vamos com a nossa curiosidade da semana. Pessoal, fiquem atentos. Começou o prazo para declaração do imposto de renda. Não deixem para a última hora. Hoje a gente falou aqui de investimentos. Não deixem para a última hora. Pode dar problema. O sistema pode ter alguma interferência. Agora chegou aquele momento tão aguardado em que a gente pede ao nosso convidado uma indicação cultural. Pode ser um livro, um filme, uma música, uma peça, um seriado. A proposta é essa, para a pessoa assistir de noite em casa, final de semana, quando tiver aquele tempinho vago. Então, Danilo, o que você indica para a gente hoje? Bom, eu vou fazer um combo, né? Um livro que eu gosto muito, que trata dessa questão mais psicológica do investidor, é a Psicologia Financeira, do autor Morgan Housel. Ele traz essas questões relacionadas a como a nossa cabeça pode trair a gente, né, e tudo mais, de uma forma muito simples, muito lúdica. É um livro muito leve, muito fácil de ler, e eu recomendo muito aí, principalmente para quem está iniciando no mundo das finanças. E também queria indicar aí o documentário sobre Madoff, né, que está na Netflix, o golpista de Wall Street. Então, Bernard Madoff foi o homem responsável pelo maior esquema de pirâmide de todos os tempos. Então, o documentário aborda isso, né, de forma bem precisa, aí, mostrando do começo ao fim essa fraude. E aí também, por último, né, se não tiver muito saco para assistir documentário, dá para ver o filme, né, também contando a história do Madoff, O Mago das Mentiras, que é com o Robert De Niro. Então, vale muito a pena assistir isso aí, porque esse caso é emblemático, né? Aconteceu nos Estados Unidos, que a rigor é a maior economia do mundo, tem um sistema financeiro mais desenvolvido do mundo, e ainda assim as pessoas caíram nesse golpe, né? Até o Steven Spielberg caiu nesse golpe, aí, mostrando que não é uma questão só de inteligência, né? Qualquer um está suscetível a esse tipo de armadilha. Pô, ótimas indicações. Filmaço, documentário muito bom. E esse livro eu já li, o livro é muito, muito bom, realmente. Então, a gente está chegando ao fim. A gente queria agradecer de verdade ao Danilo por ter essa disponibilidade, esse tempo de vir aqui explicar para a gente como funcionam essas pirâmides financeiras, os criptoativos. Acho que, pô, com certeza, a gente saiu daqui, os nossos ouvintes estão saindo daqui mais bem instruídos, mais preparados para evitar esse tipo de golpe. Então, Danilo, muito obrigado de verdade pela sua presença. As portas do etc. estão abertas para você. Quando você quiser voltar, a gente está com uma experiência muito legal estar conversando hoje com você. Obrigado, Danilo, pela paciência em responder as nossas perguntas, e fala para a gente como é que a gente pode te encontrar nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, enfim. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu espero que esse podcast aí possa ajudar as pessoas, né? Um tema sensível, vez ou outra aparece, né? Então a gente tem que tem que ter muito cuidado aí para sempre estar estudando aí. Finanças é um assunto que a gente precisa estudar a vida toda, né? Perpassa toda a nossa vida, e a gente tem que ficar muito atento aí com a nossa ganância, né? Então, para não cair nessa armadilha da ganância. Então, espero que possa ajudar muita gente. Queria parabenizar vocês aqui pela iniciativa. Eu acho fantástico o que vocês estão fazendo, né? Trazendo diversos temas muito interessantes para as pessoas. Eu sou muito ativo no LinkedIn, Max e Bruno. Vocês me acham lá como Danilo César, né? Então, eu publico bastante lá, tenho mais de 100 artigos publicados. E também recomendo fortemente aí, né, o
o livro, né? O Investindo Sem Frescura é o nome do meu livro, do meu e-book, tá lá na Amazon, é baratinho, não vai apertar ninguém e pode ajudar bastante aí a evitar problemas dessa natureza, e não só isso, como melhorar a relação das pessoas com o dinheiro aí, né? Mais uma vez, muito obrigado. E eu queria agradecer também a você que nos assistiu até agora, você que nos ouviu aí no seu engarrafamento, durante o percurso para casa, nos ouviu nas principais plataformas de áudio, Deezer, Spotify. Você que está nos assistindo no YouTube, muito obrigado também pela sua audiência. Fiquem em paz, um abraço para vocês e não percam o próximo episódio do Etc.